Sou Gisele, Gisele Rosa, tenho 42 anos e estou há 11 anos na área da beleza. Eu sou mãe, sou dona de casa, irmã, filha, né? Então eu sou mãezona, gosto de acolher as pessoas. E me conta uma coisa, como que o empreendedorismo surgiu na sua vida? Na verdade, a minha família, né, já empreende já há muito tempo. Meu pai, né, tem empresa já há muitos anos. Então eu, aos 17 anos, fui trabalhar com ele, né? Então, assim, a empresa era dele, mas eu já auxiliava ele nessa época. Eu fiquei por 12 anos trabalhando com ele. E após a separação, eu fui migrar para algo que eu nunca tinha feito, que é a área da beleza. E aí eu comecei com consultoria, né, de produtos de beleza, com maquiagens, né, e aí eu fui ao mundo do empreendedorismo. Meu mesmo iniciou com a venda de produtos de beleza. Então, o seu negócio, ele sempre foi na área da beleza quando você começou a empreender sozinho? Sozinha, sim. E aí comecei na parte de vendas, né, de consultoria, de ensinar a como usar os produtos, que foi crescendo, né? E aí eu vi que não era apenas um trabalho de venda de porta em porta, de catálogo, e eu vi aquilo ali um negócio para mim, né? Então, a princípio, eu trabalhei como a venda, depois eu aprendi a fazer a maquiagem, então agreguei também enquanto maquiadora e prestava também atendimento em empresas, né? Com trabalho de consultoria. Então, a gente entregava, como é que se diz? Ensinava, né? Então as pessoas que estavam trabalhando ou num hotel ou na frente de recepção, ensinava elas a como se maquiar profissionalmente, né? Que nem sem nada e também nem muito. Então a gente entrava, né? Com essa cultura, né? De como se portar com uma maquiagem profissional. Então ensinava elas a fazerem isso. Então eu vi que o mercado não era só isso, então eu consegui agregar um pouco mais, fiz alguns cursos, né, para entender um pouco mais de pele, porque quando a gente empreende, a gente tem que levar muito a sério, então não dá para fazer de qualquer jeito. E se a gente quer que isso cresça, quer que isso dê um resultado realmente, a gente tem que buscar conhecimento também. Então eu fiz um curso de estética, né, curso mais básico, digamos assim, mas entender um pouquinho mais de pele, para poder atender realmente a minha cliente com qualidade. E em que momento você percebeu que empreender não era um bico ou uma renda extra, era uma profissão? Eu acho que foi mais necessidade, né? Eu, como mãe, precisava de algo, que empreender não é fácil, né? Mas eu precisava de algo que me desse uma renda, que me desse, como se diz, me desse o suporte, né? Eu criando minha filha sozinha, podendo dar tudo aquilo que eu almejava oferecer para ela, de escola, enfim, do bom e do melhor que a gente quer dar para o filho, né? E eu não queria ter um pouco, queria sempre ter um pouco mais, né? A gente fala aquilo que o pai deu pra gente, a gente quer sempre dar o melhor para os filhos, né? Então sempre busquei isso. E eu vi que não dava para ser só um bico, não era algo que fosse de qualquer jeito, né? E a gente faz, né, em casa, a gente começa lá em casa fazendo o seu negócio, então não tinha uma estrutura, né? Então era mais pelo WhatsApp, a venda, ou, né, fazendo agendamentos, né, e indo até a cliente, mas eu fazia tudo muito organizado, então eu tinha hora de levantar, eu me arrumava, eu tinha a planilha, eu tinha metas de venda, porque eu precisava no final do mês ter um mínimo ali, né, então assim, eu precisava ter essa rotina, né, fazer tudo certinho, fazer com que esse negócio não fosse um bico, né? Porque geralmente o bico é assim, eu faço quando dá, eu dependo dos outros, né? Eu fiz realmente isso acontecer. Né? Então criei metas e foi acontecendo dessa forma. Então, empreendendo, qual você acredita que foi o maior desafio que você já teve até hoje?
Eu acho que o primeiro é quando a gente vem, embora o meu pai é empreendedor, sempre foi, mas a cultura, né, é aquilo, trabalhar com a carteira assinada, CLT. Então, né, ouvi muito, não, mas você tem uma filha, você precisa de algo mais certo, você precisa de um salário, Estabilidade. Exatamente, ter um... Não, seu salário é isso, R$1.000, então você sabe que você tem aquele valor, ponto. Só que você não passa daquilo, sabe? Então, quando você vai empreender, né? Nós, principalmente, eu falo por mim, mãe e mulher, eu via que eu ia passar, né? E eu aprendi, né? Que a gente tem mais de valor é o nosso tempo. Então, eu entendi que se eu fizesse, né? O padrão no CLT, eu tinha que ir para fora para poder ganhar mais, né? Então, eu ia passar horas dentro de ônibus, eu ia passar horas longe da minha filha, e o que eu queria era criar a minha filha, né? Então, eu tive que fazer dar certo, né? Não tinha opção, né? Quando a gente não tem opção, porque a gente escolheu a maternidade e ao mesmo tempo você é o que vai manter essa casa, então eu falei, vou ter que fazer dar certo e vai fazer dar certo. Então, a princípio, para mim empreender foi por mim, né? Por ter mais uma flexibilidade, mas é desafiador, porque o tempo todo é sempre alguém, melhor você ir CLT. Lá você tem cesta básica, lá você tem um convênio, enfim, né? Então isso é muito difícil para gente que sabe que tem desafios todos os dias, né? O levantar, o depende de você, você é o seu patrão, então você tem que ser o seu melhor e o seu pior patrão. Então assim, é difícil porque depende só de você, não depende de outras pessoas, né? E quando se você, digamos assim, precisa fazer, porque precisa, não tem a outra opção, porque aquilo você já colocou, não quero essa outra opção, né? Não tem jeito, então você briga muito com você. Então, eu falei que vai dar certo, isso vai ter que dar certo, e a gente luta muito por isso, né? Então, a cabeça das pessoas, né, as pessoas que estão na nossa volta, que tentam minar a gente, dizer que, não, o melhor é você ter um garantido ali, né, que a gente sabe que não tem nada de garantia, é o que mais desafia, porque toda vez que você levanta e você vê que aquele dia não foi tão bom, você para e pensa, será que não seria melhor mesmo? Né? Então, tenho desses desafios, né? Em que momento trabalhar com produtos na área da beleza evolui para uma Yaston? Com a maquiagem, né? Eu ingressei trabalhando como terceirizado, né, digamos assim, um freelancer, com uma amiga minha, né, fui apresentar os produtos, né, e ela gostou da forma que eu fazia as maquiagens, né. Aí ela me convidou para atender 2 clientes dela, né, a princípio, né, e eu fiz o atendimento, os clientes amaram, pediram para voltar, pediram que eu fosse fazer o atendimento novamente, e ela me pediu para trabalhar com ela. Trabalhar comigo como freelancer. Eu não imaginava isso, né? Porque até então era uma forma assim, não era profissional, então eu não fazia maquiagens, né? Eu ensinava as mulheres a fazer uma automaquiagem, como se maquiar. Mas aquilo, a gente vê a oportunidade e a gente vai atrás. Aí entrei, comecei a trabalhar dessa forma e uma né, a antiga dona do espaço, né, onde a gente comprou, né, e assumiu a nossa empresa, né, ela também era minha cliente, né, de produtos Mary, já era minha amiga também já há um bom tempo, e tinha oferecido uma parceria também dentro disso, de levar as maquiagens, de trabalhar com noiva. Então a gente já tinha conversado de uma parceria dentro deste salão. E com a mudança que ela teve, enfim, né, ela ia vender o salão. E aí ela veio com essa conversa, a gente conversando, fazendo uma consultoria lá, então a gente não vai conseguir continuar com o projeto, né, de vocês irem para o salão, né, no momento ela tinha oferecido para mim, para a Pri, né, para a gente estar oferecendo serviços de maquiagem e auxiliar a noiva dentro do espaço dela, né, não vai acontecer mais. E aí a gente ficou ali em algumas conversas, acho que coisa de uma semana, alguma coisa assim,
Aí ela veio com a proposta, né? Ela falou assim, Gi, eu enxergo você como uma empreendedora, porque eu não vejo você como uma simples vendedora de catálogo ou uma simples vendedora de batom, né? Eu vejo realmente você fazendo o seu negócio como um negócio, né? Então, assim, eu acho que a postura da gente também, né, é muito importante. E ela falou, eu acho que você tem total capacidade de assumir um espaço. E a princípio, né, como eu já tinha nessa questão de trabalhar com meu pai, já sabia lidar com pessoas, e aí eu falei, acho que vale a pena, né, dar um passo além daquilo e assumir mais essa oportunidade aí, que a princípio era só fazer a gestão, né? E hoje vocês também são parte da mão de obra, tiveram que aprender sobre a área. É isso que eu te falei, tudo que a gente dispõe-se a fazer, a gente precisa saber. A minha mãe fala assim pra mim, não adianta você contratar uma faxineira na sua casa se você não sabe fazer faxina. Ela vai vir fazer de qualquer jeito e vai embora. E eu sempre aprendi isso, né? Então ela nunca quis que eu empreendesse, né? Mas, né, ela sempre me deu bons conselhos né, e tudo a gente leva pra vida. E aí, quando nós viemos para cá, a gente já tinha essa ideia, mas de entender, né, aprender né, o serviço, né, tudo que era feito dentro do salão, enquanto cabeleireiras, né, mas para entender do negócio, não era nem para estar à frente, né, mas é algo que a gente vai se apaixonando, vai gostando, a gente vai querendo que aquilo fique mais com a sua cara, com a sua identidade, com aquilo que a gente vê, né? Porque a gente se coloca muito no lugar do cliente, né? Empreender a gente sabe que é um compromisso. Né? Você, todos os dias, fazer um negócio, independente de querer fazer ou não. Sim. Como que hoje você lida com essa questão de ter uma rotina, porém que não é uma rotina fixa, né? Que não é o que a gente fala, a rotina bonitinha de agenda. Como que é hoje a sua rotina? Eu falo que a gente precisa ser seu melhor funcionário e seu pior chefe, né, de você mesmo. Porque tem dias que a gente faz aquela frase que a gente escuta muito, né? E se eu não for hoje, né? A gente entende muito que ninguém é insubstituível. Então, se acontecer algo com você hoje, amanhã as coisas vão continuar acontecendo. Mas você ter esse compromisso com você, com as pessoas, né, que estão contando com você também, que apoiaram aquilo que você sonhou, que você idealizou, que estão ali todos os dias também com esse propósito, né? Então, assim, hoje a minha rotina, embora eu não sou CLT, mas a minha rotina é essa. Eu tenho os dias de trabalho, então de terça, sábado, né, que são os dias fixos, né, que a gente tem. 8h30 estou chegando aqui no espaço, independente se eu tenho cliente 10 horas. Como bancada, né? Chego no meu espaço, chego mais cedo. Então tem esse intervalo. Então, 8 horas da manhã, a gente chega, a gente abre, a gente começa com a nossa rotina. E eu vou até a hora que a gente vai fechar às 6 horas, né? Mas é esse compromisso. Nem sempre é isso, a gente às vezes abre muito mais cedo, a gente às vezes às 5 da manhã, a gente está num sábado, a gente sai muito mais tarde do horário. Então é esse compromisso. Primeiro, que a gente tem um compromisso com a gente, né? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso primeiro com a gente, com aquilo que a gente tem de objetivo, com as pessoas que estão, né, do nosso lado como parceiros e com o cliente também, né? A gente abre uma porta e não é simplesmente ganhar dinheiro, né? A gente está mexendo com vidas, né? E mexendo com a autoestima das pessoas. Então, quando elas vêm numa confiança de que você está atendendo. Então, esse compromisso é o que nos motiva todo dia, né? Às vezes tem um domingo que a gente fala, esse domingo eu queria tirar para descansar. Mas a minha cliente, ela precisa de um atendimento e ela confiou em mim a todo momento me buscar, né? Então, talvez domingo é um dia que eu não iria atender, mas eu vou abrir a exceção de fazer esse atendimento. É aquilo, tem flexibilidade nessa questão também, né? Eu não sou fixa nesses dias só de terça
a sábado. Então eu tenho essa flexibilidade também de atender ela em outros dias, em outros horários, de acordo com a necessidade dela também. Muito bem. Dia 19 de novembro é considerado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Qual que é a missão do Estúdio Mariá e a sua missão como empresária com outras mulheres? A nossa maior missão, né, enquanto o estúdio, né, até por isso que muitas pessoas perguntam pra gente, né, por que não tem o nome de vocês e sim o nome fantasia, enfim. Mariá, a gente, né, já explica por quê, né, são mulheres que trabalham, querem trabalhar para o seu crescimento, mas também trazer essa oportunidade para outras mulheres, né. Então, assim, quando a gente criou o nome Mariá, né, que a gente teve nessa conversa, não tem esse nome de vocês, porque salão de beleza tem o nome das donas, né? E a gente falou, não, a gente quer realmente um espaço onde a gente vai criar oportunidade para outras mulheres, né? Poder ter isso também, né? De gerar renda para dentro da sua casa, né? Perto da sua cidade, perto da sua casa, para poder ser mãe, enfim, eu acho que a princípio foi isso. Hoje a gente tem muitas coisas aí que a gente gostaria de realizar e a gente ainda vai realizar, que é poder treinar outras pessoas, poder oferecer cursos também dentro do espaço, para que outras pessoas também possam crescer na área da beleza, né, que é uma área que cresce muito, né, embora a gente vê, principalmente dentro da cidade, a gente vê uma dificuldade muito grande de mão de obra, né, então não é só por isso. Então a gente vê, onde a gente fala assim, é um defeito não ter, ou uma falha a gente não ter, a gente vê uma oportunidade também de oferecer a outras pessoas que estão dentro da cidade e ter uma outra renda, ou fazer disso realmente de um negócio, de empreender enquanto área da beleza mesmo, né, e ganhar muito mais, né, que a gente entende que tem muitas pessoas aí que na área da beleza ganham muito dinheiro, mas aquilo, quando se dedica e trata realmente o seu negócio como um negócio, não como algo provisório ou momentâneo, né? Então, acho que o nosso maior objetivo é esse, é o que não faz a gente desistir. Com todos os desafios que a gente tem todo dia, a gente olha uma para outra e fala, tem uma missão lá atrás, né? Então a gente tem certeza dessa missão e não é fácil todo dia, mas acho que é isso que motiva a gente a levantar e vir e fazer todo dia, essa missão. Para finalizar, qual conselho que você daria para quem está querendo começar a empreender agora? Primeiro tem que ter muita determinação, né? Ter um objetivo, não é só o pessoal, é muito mais pelo outro, né? Que é aquilo que a gente fala, quando a gente pensa em empreender, a gente pensa que eu vou ser o dono do negócio e eu não vou trabalhar. Então, entender que você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava antes, que você vai ter dias que você não vai ter descanso, tem dia que você vai colocar a cabeça no travesseiro e você vai continuar com a mente ligada. Então, assim, mas se você tem um objetivo claro daquilo que você quer, é um sonho, né? Eu acho assim que a gente brinca assim que é sonho de doido, né? Porque não é fácil. A gente empreender, principalmente dentro do nosso país, né? Que não tem isso, parece que não é bonito, não é bom ser empreendedor, né? É algo ruim, né? Você querer fazer algo para você. Mas é você ter um objetivo, um sonho, tudo muito claro do que você quer. E levar, porque assim, quando você empreende, você não empreende sozinho, não tem como. Eu já pensei em fazer isso sozinho, mas a gente precisa de pessoas ao nosso lado, né? Então entender que você vai ter que ter uma responsabilidade muito maior, né? Você vai ter que acordar cedo todos os dias, às vezes muito mais cedo. Então a preocupação é muito maior. Então assim, quando você tem muito certo aquilo que você quer, onde você quer chegar, é fazer todo dia um pouco que você alcança isso. E falando também, não dá para ir sozinho, né? Então você precisa ter um financeiro legal, estruturado. Então não dá para abrir as portas e falar um oba-oba e daqui 6 meses, 1 ano você fechar as portas, né? Então a gente tem que ter isso muito, porque não é só bonito, não é só conto de fadas, não é só uma ideologia.
A gente precisa ir sempre muito focado naquilo e entendendo que eu posso lá na frente precisar de outras coisas. Então, financeiro precisa estar desenhadinho, criar metas, né? Que a gente aprendeu muito isso, né? Tem que criar metas e eu preciso ver lá na frente. E se não chegar nisso? Eu preciso entender já lá na frente, ver o futuro, criar, de repente, futuros problemas que podem acontecer. Eu preciso estar amparado e ter pessoas que nos apoiam. Então, a gente tem pessoas que apoiam o nosso sonho, que estão ao nosso lado, que nos ajudam, a gente consegue. Empreender não é ir sozinho, é andar junto e agregar pessoas. Empreendedorismo em uma palavra. Ai, pra mim, deixa eu pensar bastante coisa na cabeça, mas é sonho, é realizar sonhos, né? Porque eu vivi muito no automático, né? É isso, acorda, trabalha, recebe, e é sonho, é realizar sonho meu e de outras pessoas também. Então é a oportunidade e com essa oportunidade de realizar sonho de outras mulheres, que é o nosso foco, né, dentro do nosso estúdio.